você pega o seu celular só para responder uma mensagem e quando percebe já está 20 minutos nele, isso provavelmente não está acontecendo por falta de disciplina. Na verdade, pode ser simplesmente que o seu celular está organizado da forma errada. Talvez você já tenha vivido algo assim. Você pega o seu celular só para responder uma mensagem, checar um documento, ver o horário, coisa rápida. Só que aí uma sequência estranha acaba acontecendo. Você abre o WhatsApp, aí aparece uma notificação no Instagram, você entra no Instagram, vê um vídeo, depois outro, depois outro, depois outro. Quando percebe, 20 minutos já foram embora e a pergunta é sempre a mesma. Como é que eu vim parar aqui? A maior parte das pessoas interpreta isso de uma maneira muito específica e muito cruel com elas mesmas. Eu preciso de mais disciplina, eu preciso de mais autocontrole, eu preciso usar menos o meu celular. Só que tem um problema nisso, porque pessoas muito disciplinadas também caem nessa mesma armadilha. Então, se o problema não é a disciplina e o autocontrole, o que está acontecendo? Tem uma coisa muito curiosa sobre os hábitos, que é o fato deles acontecerem de forma automática, sem uma tomada de decisão. Você simplesmente pega o seu celular, abre uma rede social, rola o feed e quando percebe, já está vários minutos lá. É rápido, é fácil, é automático. Se o problema é esse estado automático, como é que você faz para sair dele? Como interromper esse comportamento antes que ele se torne mais 2 horas de tela? A resposta está em um princípio muito simples da ciência do hábito: fricção. Fricção é basicamente dificultar o comportamento. Não é impedir, é atrasar. Às vezes 30 segundos de atraso já é o suficiente, porque eles fazem uma coisa muito importante. Eles criam um espaço entre o impulso e a ação. E aí nesse pequeno espaço acontece uma coisa muito importante. Você retoma a consciência e se pergunta: eu quero mesmo executar esse comportamento? Vou te dar um exemplo muito simples. Aqui em casa eu faço dieta e a Larissa não. Então, eventualmente, tem coisas na geladeira que eu não quero consumir, como um doce ou qualquer outro tipo de besteira nesse sentido. O que eu faço? Eu não deixo isso na frente, eu deixo isso no fundo da geladeira e eu deixo na frente os alimentos que estão na minha base de consumo do dia a dia. Isso não impede que eu tire tudo da frente e coma o doce que eu não quero comer, mas cria um pequeno atrito. E esse atraso é o suficiente para pensar: eu não quero sair da minha dieta, eu não quero comer isso. Isso nada mais é do que o bom e velho facilite o comportamento que você quer executar, dificulte o comportamento que você não quer executar. E é exatamente isso que eu faço com o meu celular. E eu vou te mostrar como ele está configurado. Use a tela de um jeito que cria uma pequena fricção com os aplicativos que mais roubam o meu tempo. E a fricção aqui tem que ser pequena, porque se você criar uma fricção muito grande, você vai se irritar toda vez que você efetivamente quiser usar aquele aplicativo, vai achar que isso está atrapalhando sua vida e vai deixar de volta do jeito que era. Então, para proteger a aderência, a fricção precisa ser pequena. E essa pequena fricção já vai dar resultado. Confia em mim e depois me conta aqui nos comentários. Então, eu vou trazer você mais perto agora para te mostrar como é que está configurado meu celular. Vem comigo. Bom, primeiro de tudo, esse celular aqui ele é um celular como os atuais, bem limpinho, graças a Deus. Bom, primeiro de tudo, esse celular é um celular relativamente grande, mas bem dentro da média dos celulares atuais. Assim, hoje em dia é difícil achar um aparelho menor do que esse. Perceba que a minha mão é uma mão pequena, ela não me dá acesso facilmente a todas as regiões do celular. Essa região aqui é a região em que eu tenho um acesso mais fácil, né? Meu dedão navega facilmente por aqui. Aqui em cima, percebe que eu já tenho que fazer um movimento de mão. Isso aqui já gera um desconforto. Não é tão fácil acessar aqui. Ah, dá pra fazer? Dá, mas não é natural. Ou você estica muito o dedão, você tem que jogar aqui a mão, fazer um movimento que é um pouco mais complexo. Então, como é que está configurada a minha tela? Então, aqui eu tenho os aplicativos do trabalho, tem alguns aplicativos que eu uso muito no dia a dia, então gestão financeira, alguns aplicativos como o Gympass, TrainingPix, que tem meus treinos, dieta, onde ela está montada, essas coisas. Eu tenho aqui um atalho, que eu uso para adicionar notas novas. Eu tenho aqui o meu calendário e eu tenho aqui uma aba grande com as minhas anotações, os meus lembretes do que eu tenho que fazer. Então, eu crio lembretes novos e aqui eu fico vendo os lembretes e vou acompanhando. Aqui, como eu comentei, acesso fácil e simples. Aqui embaixo, uns aplicativos que eu uso muito também, ligação, o celular ainda serve para fazer ligação, internet e meu WhatsApp. Porque o meu WhatsApp, particularmente, não é algo que rouba muito o meu tempo. Se ele é algo que rouba o seu, ele também não deveria estar aqui nessa posição, tá? E aqui em cima, onde eu já tenho, percebe, uma fricção, aqui sim estão os meus aplicativos de redes sociais e aqui os meus aplicativos de movimentação no geral. Ah, mas por que eles estão aqui em cima? Porque eu não uso tanto, então não tem problema eles ficarem por aqui
tão de fácil acesso, mas estão um pouquinho mais distantes também. Essa aqui é a única tela que eu tenho, não tem nenhuma outra. Sem ser essa, eu só tenho aqui a minha biblioteca de aplicativos. Isso aqui é uma configuração específica do iPhone, mas você pode fazer exatamente a mesma coisa num dispositivo que seja Android ou qualquer outro celular, tá? Ele permite que você configure aqui os aplicativos como você deseja. O que é uma outra possibilidade aqui do iPhone? Eu não tenho certeza se para todos os celulares, tá? Mas você pode configurar quais são as páginas que você tem. Então, o que é uma possibilidade? Eu comentei que eu só uso essa, mas vamos supor que durante a semana você quer ter essa certa fricção com seus aplicativos aqui de rede social, mas no fim de semana você não quer ter. Então, você pode ter uma outra página configurada apenas do jeito que você quer para o fim de semana. E aí você troca aqui essa página e essa página vai ficar diferente para esses casos, tá? É uma opção também que você tenha quantas páginas você desejar para cada situação específica. As páginas não precisam ter todas configuradas, você ter acesso a todas. Você pode ocultar algumas delas e deixar para fazer uso no momento ideal da sua semana. A sua tela não precisa ficar exatamente igual a minha. O objetivo aqui é você entender a lógica. Crie uma pequena barreira de acesso, algo que atrase um pouquinho o comportamento. Existe um mito muito forte em relação à disciplina, né? O mito de que as pessoas disciplinadas passam o dia todo resistindo às tentações. Só que quando você para observar como essas pessoas vivem o dia, elas não passam o dia todo resistindo. Elas passam o dia todo organizando o ambiente e criando sistemas para que elas não precisem resistir, para que o comportamento que elas querem executar aconteça mais naturalmente. Talvez essa seja a forma mais simples de pensar em relação ao seu celular, né? O objetivo não é lutar contra ele o tempo todo, é só organizar o jogo. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe o seu like e se inscreve no canal.